Olá, eu sou Thaís Dávila e está começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. Sem o Transurb em Porto Alegre, a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, a Metroplan, anunciou que será organizado um esquema especial para transporte entre Porto Alegre e Esteio. Linhas de ônibus sairão da capital com destino ao Parque de Exposições Assis Brasil. O primeiro ônibus sairá às 7 da manhã na capital, enquanto o último deixará o parque às 10 da noite. E no terceiro dia da nossa série de entrevistas sobre a Expo Inter 2024, hoje vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, César Augusto Rabassa Rax. Presidente, qual a projeção da BCC para essa Expo Inter 2024? Projeção não podia ser diferente, né? Expo Inter sempre vem cheia de atrativos e nos traz sempre um pouco de ansiedade, né? Mas sempre é positiva. E a desse ano, evidentemente, por tudo aquilo que o Estado passou, que a raça passou, e a BCC não é diferente, passou também, né? A gente tem uma perspectiva bastante grande, né? Entendemos a Expo Inter importantíssima e nesse ano mais do que nunca. Entendemos que pode ser um marco de reconstrução do Estado, né? de iniciação de tudo aquilo que foi, de uma forma ou de outra, foi destruído. Então, a gente tem muita expectativa, uma expectativa boa, bastante trabalho, bastante reconstrução, mas loucos para que comece e que a gente tenha uma Expo Inter cheia de coisas boas. Pois é, a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos tem uma programação intensa aí ao longo do ano para chegar nesse funil aí, que é o freio de ouro, que acontece no primeiro final de semana de Expo Inter. Como é que foi o trabalho da agenda da associação e o trabalho também das classificatórias para chegar nesses finais aí que vão participar do freio de ouro, mesmo tendo acontecido essa tragédia toda no Rio Grande do Sul? Realmente foi um pouco tumultuada, né? A gente... O fato, a tragédia no estado, ela acontece 10 dias depois do Bocal, que é a nossa primeira classificatória no Brasil. A gente tinha feito a primeira em março, a primeira do ciclo freio de ouro, né? Em março na Argentina, depois no final de abril no Uruguai, e a primeira classificatória, que é o Bocal no Brasil, ela aconteceu e a gente 10, 12 dias depois começou com um evento de muita chuva. Enfim, repaginamos todo o nosso calendário, isso trouxe alguns transtornos, a gente ficou muito apertado de datas, mas entendíamos que a gente precisava fazer aquilo naquele momento e, se a gente olhar para trás hoje, a gente tomou a decisão certa na hora certa. Cumprimos o nosso calendário, nos deslocamos para Rolante, né, onde fizemos as nossas 3 classificatórias, no Sul, Norte aberta, mais uma no Paraná e outra em Santa Catarina. Então, a gente chega nessa Expo Inter, que para nós começa a partir de quarta-feira, com nossos números morfológicos todos completos, né? E os números do freio de ouro também completos. Né? Então, trouxe alguns transtornos, mas, sobretudo, a gente está com um calendário completo, com um número de animais completos e prontos para uma final, que sempre traz muita emoção, e esse ano não vai ser diferente. Isso que eu ia falar, o primeiro fim de semana de Expo Inter, quando acontece a finalíssima do freio de ouro, é aquele dia em que o parque fica mais lotado, né, presidente? Como é que foi a recuperação da pista? Porque afinal também teve um alagamento aí no Parque de Exposições Assis Brasil. A pista a gente teve, a nossa pista, para quem já teve ao redor dela e para quem conhece as nossas instalações, né, a gente teve na pista principal coisa de 2 metros, 2,50 metros de água em cima. A nossa pista de mangueira, que nunca a gente teve água próximo dela, a gente teve 1,5 metro de água dentro da pista de mangueira. Então, mas por tudo que a gente passou, e evidentemente que a gente tem danos econômicos significativos, né? Mas a nossa pista, por a água subir de uma forma mais lenta, descer também de uma forma mais lenta, ele não carregou muito material, né? Ele levou para cima da pista um material
muito leve, né, que a gente conseguiu remover, e a nossa pista está assim, em perfeitas condições, né? Talvez até um pouco melhor que no próprio Bocal, onde ela ainda estava muito solta, afinal é uma pista nova, né? A gente concluiu ela no ano passado, um piso, e esses pisos a gente sabe que precisa trabalhar um pouco, a estrutura precisa se acomodar. E com a enchente, se teve algum benefício, foi esse, de nos trazer uma pista um pouco mais compactada, né, de um material que já era bom e ele está mais acomodado. Então a gente não teve perda significativa em termos de pista, o que nos serve de consolo, e se a gente tivesse esse dano, seria um dano importante, mas a gente não teve. Só uma correção, no primeiro final de semana da Expo Inter esse ano a gente tem a final da Morfologia, que o final dela é no próximo domingo, a gente começa no 22, no próximo domingo é a grande final da Morfologia. O freio é a partir da próxima terça-feira, e a grande final do freio de ouro é no último sábado da Expo Inter. Então, é um pequeno ajuste no calendário, né, onde a gente ocupa todo o espaço da Expo Inter e não parte dele como a gente comumente faria. Entre as provas do freio de ouro, a gente tem a Supercopa Jovem, né, que também são crianças, são pré-adolescentes, né, então tenho certeza que traz uma emoção diferente, traz uma experiência diferente para quem estiver lá, e vai ser muito bom. Tenho certeza que vai refinar, vai rechear todo o contexto do freio de ouro. E além da programação da própria raça crioula, que tem seus amantes e apaixonados aí em todo o estado, e são numerosos, né, presidente? Tem também uma programação de shows que vai integrar aí a programação musical da Expo Inter. Como é que está a pista do cavalo crioulo nessa programação cultural da feira? Esse ano é um pouquinho diferente, né? Todas as nossas programações, a gente tem um acordo com o governo do estado e com o parque de exposições, onde a gente tem uma relação muito estreita e de muita cumplicidade, né? Então, na sexta-feira tem um show que está sendo veiculado já nos órgãos de imprensa, né? Divulgado, né? Então, a gente tem show na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-feira. São shows organizados pelo Parque Assis Brasil, juntamente com o governo do estado, e que a APCC simplesmente empresta a sua pista principal, né? Então, é uma novidade para nós, a gente não sabe como isso vai se comportar, mas obrigatoriamente, quando nós somos chamados, não teríamos outra contribuição a não ser essa, de emprestar a pista e trazer esse movimento para dentro do parque, né? E no final de semana do freio, na sexta-feira e no sábado, a gente tem pequenos shows, né, de música, de poesia, em intervalos pontuais, que são antes da pareteada final, após a mangueira, durante a mangueira final e depois do baiarca. Então, são apresentações, é uma novidade também, isso compõe com o Ministério da Cultura um projeto de lei de incentivo à cultura, que a BCC startou no ano passado e a gente teve alguns problemas, né, e esse ano a gente recheou ele e traz ele completo, né? Então, além do cavalo, além da emoção do freio de ouro, a gente também tem alguns momentos culturais, musicais e de poesia que vão contemplar, e é uma oferta a mais para o público, um público fiel, né? E a gente entende que vai ser um freio um pouco diferente, com mais atração e com mais emoção. O que vocês estão esperando de público aí, presidente, durante esses eventos aí do cavalo crioulo? Olha, a gente não espera menos de 30 mil pessoas ao longo da final do freio de ouro, né? A Morfologia é um público um pouco mais técnico, né? Mas a gente entende que a gente vai chegar aí a 10, 12 mil pessoas, não tenho dúvida disso, que a gente vai ter sempre uma pista cheia, de muita movimentação, porque atrações não vão faltar nos 2 finais de semana. Bom, a Expo Inter, né, presidente, é uma grande vitrine aí para o cavalo crioulo, onde os criadores se esmeram aí para levar os melhores animais, e no caso das competições de esporte aí também vem esse grande funil, como falamos antes. Como é que está a raça crioula hoje no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que é o berço da raça, mas como é que estão as perspectivas aí para a raça crioula com essa edição da Expo Inter?
As perspectivas, acho que a gente chega no momento da Expo Inter com o momento da raça em plena expansão, né? O cavalo crioulo, como muito bem falou, a gente tem aí ao redor de 80, 85% da raça no Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina a gente tem uma evolução muito forte, Paraná idem, e eu não tenho dúvida que a gente tem cavalo crioulo em qualquer canto do Brasil, né? Uma raça extremamente adaptada, de ótimo temperamento, que serve para múltiplas funções, trabalho, lazer, cavalgada, enfim, aquilo que o nosso usuário entender que precisa do cavalo, a raça crioula é perfeitamente adaptada a qualquer tipo de temperatura, região, né? Então, por isso que a gente está em todo o Brasil, crescendo, né? Modalidades que são absurdamente grandes, como o laço comprido, né? Que se desenvolve muito a nível de Brasil Central. O cavalo crioulo, a gente entende que deva ter ao redor de 70%, 75% da participação do laço comprido no Brasil, que é a maior modalidade equestre, com o cavalo crioulo. Então, é um momento bom, um momento que nos traz muita responsabilidade, um momento de bastante trabalho, né? Mas a gente entende que estamos em plena expansão da raça crioula para o resto do Brasil. Bom, presidente, na semana que passou, o Ministério da Agricultura anunciou a abertura de mercado para a exportação de equinos vivos para a União Europeia. Como é que a raça já se inteirou do que é possível? Qual o mercado que se abre com essa notícia do Ministério sobre exportação de equinos vivos? Isso é uma notícia importante, né? Principalmente para a equinocultura nacional, né? A gente tinha alguns entraves, né, que não nos permitia isso. E algumas raças passavam por uma dificuldade um pouco maior, né? A raça crioula, a gente tem alguma coisa na Europa, existe o freio de ouro da Europa, né? Mas o volume ainda é muito pequeno. Claro que pós essa liberação e algumas adequações que são necessárias, isso abre um novo mercado, né? E a gente entende que a raça crioula ela é apta e ávida por qualquer parte do mundo. Então, existe um intercâmbio muito grande na América do Sul, onde a gente tem bastante cavalo crioulo no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, né, que são os países da FIC, né? Mas a gente, se usando dessa federação internacional, a gente pode galgar outros mercados, né? E a gente entende que o nosso produto é extremamente competitivo e compatível a qualquer situação. Então, é mais um facilitador, é mais uma porta que se abre, né? E que a gente precisa trabalhar e avançar nesse sentido. E é interessante, né, presidente, para a gente encerrar, que a raça crioula ela é muito democrática, porque ela atende tantos pequenos criadores que têm ou querem um cavalo de lazer, ou não tem muitos recursos para ter uma grande tropa, e também até mesmo importadores da raça de outros países, outros continentes. Não tenha dúvida disso, né? E isso é uma característica do nosso cavalo, né? Então, se a gente quiser um cavalo para andar no final de semana em um pequeno sítio, a raça crioula oferece isso, né? Se a gente quiser pessoas que queiram investir em competições como freio de ouro e morfologia, mesmo o cavalo crioulo, que pode fazer a cavalgada, serve para isso, né? Que é o mesmo cavalo de trabalho, que é o mesmo cavalo de resistência. Enfim, é uma raça multiuso e extremamente adaptada, o que é muito importante. Você mantém ele com muito pouco, conversão alimentar boa, temperamento bom, um cavalo mediano de linhas. Então, tudo isso são facilitadores, né, para que a gente avance, cresça e com um produto que a gente entende adequado a qualquer situação. Talvez a palavra democrática seja a palavra mais bem colocada para a nossa raça, né? Que a gente tem de pequenos criadores, médios criadores, grandes criadores. Para quê? Para qualquer situação, de trabalho ao lazer, a competições nacionais, internacionais. Nosso cavalo já andou em provas de rédea, né? No mundo inteiro, já fomos às Olimpíadas. Então, tudo isso traz para nós um conforto muito grande de termos um produto ideal a qualquer situação para que ele for oferecido. Tá certo. Então, presidente, muito obrigada pela sua participação. Sucesso na Expo Inter 2024. Bons eventos a todos e nos encontramos por lá. Nos encontramos por lá. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinha, a gente está de volta.
estamos de volta com a Granja na TV. Durante o Salão Internacional de Proteína Animal, eu conversei com o cientista político Christian Lobauer sobre o agro e a geopolítica mundial. Confira. A polarização que vem sendo registrada no Brasil é um fenômeno mundial. Em outros países, outras nações, esse problema também é registrado. E aqui comigo está o cientista político Christian Lobauer. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário mundial e a participação do agro nessa condição, né, Christian? Como é que tu vê essa situação dessa polarização? A gente vê lá nos Estados Unidos até atentado a um candidato, duas guerras acontecendo e o agro nisso tudo. Olha, eu acho sim que a princípio a gente como país tem uma enorme oportunidade, porque toda essa instabilidade política, ela, independente do que ela signifique, ela não impede que haja procura por alimentos e energia cada vez maior no mundo inteiro. E o Brasil é um produtor de alimentos, um produtor de energia sustentável. E fibra. E fibra, já consolidado. Então, assim, a gente vê uma feira como essa que a gente está hoje e vê a pujança que esse setor de proteína animal tem e muitos outros setores que fazendo as suas feiras simultaneamente, o de leite, o de insumos agrícolas, e a coisa está prosperando, mesmo num ambiente de instabilidade internacional como esse. Então é uma oportunidade para o Brasil, para as empresas, para a sociedade brasileira, para os empregos, etc. No entanto, isso tem que ser entendido por todos. Eu acho que no Brasil não é entendido por todos. O próprio governo atual não tem tido muita percepção dessa oportunidade. Então, a nossa política externa é uma política que gera ruído, a nossa política comercial ela é muito incipiente. Então, é isso. Tem muita oportunidade, mas também tem uns ajustes que a gente deveria fazer como país para aproveitar essas oportunidades. Essa questão do setor privado, como a gente vê nessas feiras, né? Não passa um dia que não tenha um evento do setor no Brasil. Essa intenção de seguir trabalhando, apesar dessas inseguranças, apesar da questão tributária, apesar de algumas questões internacionais aí, diplomáticas, que o Brasil acaba dando umas escorregadas de vez em quando. Quanto tempo o empresário, o produtor brasileiro conseguem seguir nesse ímpeto assim diante dessas adversidades? Então, essa é uma pergunta que eu me faço também. É muito impressionante, porque se você avalia o quadro nesse ambiente que a gente está hoje, você fica otimista, você se sente bem. Você fala, eu trabalhei nessa indústria que a gente está aqui há 15 anos atrás e vejo hoje, ela está muito maior, muito mais tecnológica, empregando muito mais gente, criando muito mais riqueza. Apesar de todos os problemas que a gente enfrentou nos últimos 15 anos, que é o quadro que eu estou avaliando, que não foram poucos, nacionais e internacionais. Então, você olha desse prisma, você fala, bom, o empresário, ele vai, pelo menos nessa indústria, que é muito competitiva, apesar dos problemas trabalhistas, tributários, infraestrutura, ele vai. Quando você olha do outro lado, se a gente estivesse no encontro oficial do Estado, estivesse no Congresso, estivesse avaliando do ponto de vista dos partidos políticos, você não tem a mesma percepção. Você acha que está pior. Então, eu não tenho uma resposta pronta para isso, porque eu quero crer que o ambiente empreendedor vai superar. Ele vai. Apesar dos problemas criados pela incompetência e pela confusão oficial, no Brasil e fora do Brasil. Mas é crença, eu não tenho nenhum dado científico para te dizer assim, não importa o que acontecer, vai. Se você olha os números, por exemplo, que foram apresentados aqui, e o quadro foi apresentado pelo Eduardo Gianetti, que você comentou, na abertura desse evento, você fica preocupado, você fala, bom, uma época de juros altos e inflação alta, permanente, não é um quadro positivo, é um quadro de preocupação. Mas os brasileiros viveram com isso durante muito tempo, antes do mundo. Foi crescendo igual. Antes do mundo. Então, é realmente uma questão muito interessante que eu não tenho uma resposta pronta. A questão política, por exemplo, né? A gente vê nos Estados Unidos, agora, tá todo mundo dizendo que vai dar Trump, né? Nos Estados Unidos existem diferenças, especialmente relacionadas ao setor que a gente trata, que é o agro.
tem uns governos que apoiam o agro e acham que trata-se de soberania, e outros setores colocam algumas amarras relacionadas à questão de sustentabilidade, especialmente, né? Como é que você vê essa questão dessa oscilação entre um estilo e outro de governo e a situação do agronegócio, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro? Eu acho que essa é uma das questões mais intrigantes também do mundo. Essa agenda que incorpora o ambientalismo fanático, porque, vamos começar o seguinte, sustentabilidade, ninguém é contra, nem pode ser, é uma obviedade, né? Todos têm que trabalhar para que os recursos que são escassos sejam renováveis, etc. Os recursos são finitos, isso é uma obviedade. Mas o ambientalismo fanático, o animal welfare fanático, quer dizer, a antropomorfia, você achar que um animal é como se fosse uma pessoa e, portanto, ele tem que ter condições de vida e de criação como se fosse um ser humano. O ambiente alimentar fanático, ou seja, não pode mais comer carne, não pode mais isso e aquilo. A carne está envenenada, o alimento está envenenado com resíduos tóxicos defensivos. Ou produz gases emissão de gases de efeito estufa, todo esse universo de temas que foram para os partidos e foram para os países, para as políticas públicas, saiu completamente do controle. A minha impressão é o seguinte, já está chegando um momento em que esse exagero, esse fanatismo chegou no limite. A empresa, o produtor de riqueza e a reação do produtor de riqueza, veja os agricultores europeus já estão estabelecendo, olha, não dá mais, chegou no limite, vocês estão passando de todos os limites da produção, do custo, da capacidade de se absorver essa agenda, do jeito que ela está sendo colocada. Mas é um ambiente de muita tensão. Né? Você pega o caso europeu interno e vê como a agricultura que é subsidiada, que é protegida, não aguenta mais essa agenda, imagina quem está fora. Eu acho que a tendência é que isso seja reduzido. Os americanos, os argentinos, os brasileiros, os canadenses, os mexicanos, os sul-africanos, os australianos, os russos, ninguém mais quer saber muito dessa agenda. Precisa dar 2 passos para trás, precisa racionalizar a conversa. Eu tendo a achar que é isso que vai acontecer. Porque ao mesmo tempo que vem essa agenda, vem também aqueles dados de crescimento da população de 2050 com 10 bilhões de habitantes no mundo e produzir comida para toda essa gente. Então, esses números eles precisam estar numa balança que fique em equilíbrio. Né? Eu acho que o fato de a gente ter uma feira como essa, tão diferente do que ela era 10 e 20 anos atrás, mais empresas, mais exportação, mais produção, é o reflexo disso que você falou. Tem mais gente querendo comprar, tem mais gente querendo comer. Vide Ásia, vide Oriente Médio, vide África. Então, assim, essa agenda europeia e talvez um pouco ocidental, a parte americana, canadense, ela não vai conseguir se impor à demanda por alimentos, por energia do mundo que está se desenvolvendo. Então, isso nos leva a acreditar que ela vai ter que ser contida. Essa agenda vai ter que ser rearranjada, né? É mais barulho do que realidade. Porque eu acredito que no final quem manda é quem quer comer e quem precisa de energia, e quem precisa de fibras, e é esse o caminho que as empresas vão seguindo, né? Queria aproveitar a tua presença aqui, porque eu assisti uma palestra tua e tu falaste como vice-presidente da organização chamada De Olho no Material Escolar, está fazendo toda uma avaliação dos livros didáticos que são oferecidos no Brasil. E um número me chamou a atenção, um pouco menos de 4% dos conteúdos que estão presentes nos livros didáticos das escolas brasileiras que falam sobre o agro estão baseados em estudos científicos. Exatamente. É assustador, porque o que é então o resto, esses 90 e poucos % aí dos conteúdos que estão nos livros que estão ensinando as nossas crianças, né, sobre a sua percepção do agro brasileiro? É material que a gente chama de opinativo. Ou seja, material geralmente de organizações não governamentais ou artigos de jornal e de mídia selecionados. Não que sejam todos ruins, não é isso, mas é opinião, não é dado que tem método, que tem amostra, que tem
possibilidade de você repetir, que é ciência. Então, o que aconteceu? Não é que está acontecendo agora, já aconteceu na última geração, nesse século, para a gente mapear o tempo. Nos meus livros de escola Nos já nossos tinha. livros escolares e nos nossos filhos e nos nossos netos. Está lá, e isso é público, a gente fez um levantamento com a Fundação Instituto de Administração da USP, é um estudo científico, não é nós que estamos dizendo, é a FIA que fez o estudo e está disponível, que só 4% fala em Embrapa, fala em IBGE, fala em Ministério da Agricultura, fala em FAO, fala em OCDE, que são as fontes que a gente deveria usar como orientativas daquilo que deve se conhecer do mundo do agronegócio. Mas não é. É a opinião de uma ONG X ou Y, é a opinião de um jornalista, geralmente um jornalista crítico à expansão do agronegócio e assim por diante. Então, o que aconteceu? As gerações que se formaram têm uma certa diferença, uma aversão ao agronegócio de uma forma geral. E a gente acha que isso está errado, que não corresponde à realidade. É o mundo da pós-verdade, né, que a gente está vivendo, a gente tem que reverter o mundo da pós-verdade, a gente tem que ir para o mundo da verdade. E aí vocês criaram essa é uma ONG, a De Olho no Material? É uma associação, tem conselho, tem estrutura, só tem voluntário, mas tem um orçamento, tem reunião fiscal, tem auditoria. É uma associação com um orçamento hoje já bem razoável, de associação média, tem muitos projetos com empresas, e ela faz praticamente 4 coisas. Ela faz um acompanhamento com as editoras para a reformulação dos conteúdos, um acompanhamento político com as secretarias de Estado e município e com o Ministério da Educação e com as autoridades públicas para tentar influenciar as políticas públicas e levar o conteúdo que a gente acha que é o conteúdo que corresponde. O que a gente chama de vivenciando a prática, que é levar as escolas para ver as coisas em loco, feiras, propriedades, fábricas, abatedouros. E o quarto pilar, que é a agroteca, que é a informação científica disponibilizada para quem quiser, com fontes científicas, que está na USP, na Exalc, sendo curada pela Universidade de Piracicaba. Então, pelo menos agora o setor tem um interlocutor nessa temática aí da educação. Exatamente. A gente se apresenta como uma associação da sociedade civil organizada, que está espalhada por 17 estados, todos voluntários, as famílias, as pessoas interessadas no desenvolvimento da educação e que correspondem a essa realidade do agro, porque todo mundo que se envolveu está envolvido com a economia do agronegócio. Sim. Gente que trabalha em usina, gente que tem terra, que tem produção, que tem criação, ou que trabalha no banco e dá crédito, ou trabalha na consultoria e dá crédito, ou trabalha com drone e trabalha para produção. Todo mundo está envolvido. Falou, peraí, nós somos parte disso. Temos que rearranjar a maneira como a gente educa as pessoas de acordo com aquilo que a gente já faz. Então esse é o conteúdo das pessoas que estão participando. Que legal. Muito obrigada, Christian, pela tua participação aqui no programa Granja na TV. Obrigado a você. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá.